Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos lá para mais uma aula. Na aula de hoje, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o princípio da boa ordenação. Só que, para nós chegarmos no princípio da boa ordenação, a primeira coisa que eu gostaria de comentar aqui é a respeito de alguns elementos importantes dentro dos conjuntos ordenados, né? Então, nós já trabalhamos aí com as relações, já falamos um pouquinho sobre relações de equivalência, falamos um pouquinho sobre relações de ordem, e aí quando eu estava definindo para vocês lá, fazendo exemplos, né, algumas coisas relacionadas a relações de ordem, eu comentei que eu faria alguns comentários também em relação a alguns elementos importantes dentro da relação de ordem, tá? Então, para nós chegarmos nessa definição do princípio da boa ordenação, nós vamos ter que comentar a respeito de alguns elementos importantes desses conjuntos ordenados, tá? Então, eu vou começar compartilhando aqui com vocês, né, aquela tela que nós já estamos acostumados, que eu vou compartilhar aqui, para apresentar esses principais conceitos, e baseado nesses principais conceitos, a gente vai fechar com essa definição do princípio da boa ordenação. Um outro tópico que nós vamos trabalhar também é sobre conjuntos enumeráveis, tá? Só que, mais uma vez, o objetivo aqui é fazer vídeos um pouco mais curtos, né? Então, dependendo do tempo, a gente faz essa primeira parte sobre o princípio da boa ordenação e depois eu trago para vocês essas definições, esses teoremas, né? Esses resultados associados aos conjuntos enumeráveis, beleza? Então, eu espero mais uma vez que estejam aí todos bem, espero que estejam em segurança e, mais uma vez, né, vamos firmes nessa luta aí e logo, logo estaremos todos juntos novamente, tá? Hoje eu estou em companhia dos meus amiguinhos, aqui a carinha do Kiko, que beleza. Eu vou tampar ele aqui, pra vocês não ficarem olhando com essa cara assim, né? Brincadeira. Então, vamos lá, eu vou compartilhar aqui com vocês. Bom, gente, então nós temos aqui o princípio da boa ordenação e conjuntos enumeráveis. Então, mais uma vez, né, aqui só aquele start da nossa aula, né, vamos a mais uma aula. Os tópicos que serão trabalhados nessa aula, princípio da boa ordenação e conjuntos enumeráveis, ressalto mais uma vez que o que nós estamos trabalhando aqui nessas videoaulas são os conceitos básicos, as definições fundamentais, para que depois, quando nós estivermos lá na nossa aula online, a gente possa refletir um pouco mais sobre o assunto, a gente possa discutir, eu possa ouvi-los a respeito da opinião de vocês, a respeito das suas impressões sobre o assunto. Então, quer dizer, aí vai ser aquele momento da nossa troca de informações que eu acho de vital importância. Tudo bem? Então, tá bom. Primeira coisa, para nós chegarmos então nesse princípio da coordenação, eu vou definir aqui algumas coisinhas para vocês. Primeira definição é uma definição de limitantes. Limitante superior, limitante inferior, tá? Então vamos lá, primeira definição. Seja A um conjunto ordenado segundo a relação menor ou igual. Então, nós já vimos sobre conjuntos ordenados, nós já vimos o que é esse símbolozinho, esse menor ou igual aí, um pouquinho diferente daquela ordem usual que nós estamos acostumados, né? E, além disso, nós consideramos aí um B subconjunto do A, esse subconjunto não vazio. Nós dizemos que L maiúsculo pertencente a A é um limitante superior para B se para todo x pertencente a B, nós tivermos x menor ou igual a L. Então, guardem bem essa informação aí, tá bom? Denotamos o conjunto, então veja bem, quando nós estamos falando em limitante superior, limitante inferior, nós vamos estar falando em conjuntos, tá?
Então, nós denotamos o conjunto dos limitantes superiores por essa notação aqui, ó, esse LS índice A, B. Beleza? Então, aqui está querendo dizer que é um limitante superior para B, onde esse B é um subconjunto do A. Quando esse limitante superior ele é diferente do conjunto vazio, nós dizemos que B é um conjunto limitado superiormente. Tá? Nós temos também uma outra definição. Então, você tem o limitante superior, tem também o limitante inferior. Então, seja A um conjunto ordenado, segundo a relação menor ou igual, e mais uma vez, esse B sendo um subconjunto de A, não vazio. Dizemos, agora só um pouquinho diferente da outra, né? A gente usou um L maiúsculo para limitante superior, agora nós vamos usar um L minúsculo, né? Então, dizemos que L minúsculo, pertencente a A, é um limitante inferior para B, se para todo x pertencente a B, nós tivermos L, se L, né, se L minúsculo, menor ou igual a x. Tudo bem? Denotamos o conjunto dos limitantes inferiores, olha qual é a notação que a gente usa. Li a B. E, assim como no limitante superior, quando esse limitante inferior é diferente do conjunto vazio, nós diremos que B é um conjunto limitado inferiormente. Tá bom. Então, nós vimos a definição de limitante superior e limitante inferior. E aí, para fechar, o que nós temos? Nós temos que um conjunto B, ele é um conjunto B que é limitado tanto superiormente quanto inferiormente, ele vai ser denominado um conjunto limitado. Então, é limitado superiormente, limitado inferiormente, é um conjunto limitado. Tudo bem? Então, as três primeiras definições. Limitante superior, limitante inferior, conjunto limitado. Bom, aí nós temos aqui um exemplo que fala assim, ó. Dados um conjunto A qualquer, a relação identidade A e um subconjunto B não vazio e não unitário. Guardem bem essa informação aí, tem bastante coisinha para pensar, né? Foi dado um conjunto A, uma relação identidade, então lembrando que aquela relação identidade, né, é aquela onde nós temos os parezinhos ordenados do tipo XX, ou seja, um elemento está relacionado com ele mesmo, para todo X no conjunto. Então, isso é importante de recordar, né? Isso a gente já trabalhou um pouquinho lá atrás. E, além disso, um subconjunto B não vazio e não unitário. Então, guardem isso também. Temos que o limitante superior para B é igual ao limitante inferior, que é igual a vazio. E aí, como que a gente chega nesse caso aqui? Como que a gente consegue mostrar que esses limitantes aqui, ó, tanto o superior quanto o inferior, são iguais ao conjunto vazio? Bom, aí nós vamos provar isso aqui, tá? Então, guardem a princípio essa informação e depois nós vamos mostrar isso aqui. O porquê que esse limitante superior é igual ao inferior, que é igual ao vazio. Nós vamos provar isso aqui. E também aqui um outro exemplo que fala assim, sejam A um conjunto dado pelos elementos ABC, e além disso, foi estabelecida uma relação. A relação é dada pelos seguintes pares ordenados: AA, BB, CC, AB, BC e AC. Bom, então, baseado nessa informação, para nós darmos uma trabalhadinha lá sobre limitante superior, limitante inferior, nós vamos considerar aqui um conjunto B. Né? Um conjunto B, lembrando, ele é subconjunto do A. E esse conjunto B, ele foi dado pelo Bzinho, né? Olha aqui para vocês verem, ó. O conjunto B, ele tem um elemento, que é o elemento Bzinho. Nós vamos ter o seguinte, o limitante superior para B é igual a BC, pois são os elementos com quem B está relacionado. Além disso, temos que o limitante inferior para B é igual a AB, pois AB são os elementos relacionados com B. Mas como assim, né? Como aqui nós estamos trabalhando com uma relação de ordem, né? Se nós fizermos a representação dessa relação através do nosso diagrama de Hasse, que nós já estudamos também em outras aulas aí, nessa representação nós faríamos as marcações lá, Azinho, Bzinho, Czinho, que são os elementos desse conjunto, e aí nós temos a relação estabelecida, né? Lá o A está relacionado com A,
o B com B, o C com C. Então, aí a relação reflexiva, então, é omitida no diagrama, né? Só que nós temos também um Azinho, Bzinho. Então, tá, o A está relacionado com o B. Temos o Bzinho, Czinho. O B está relacionado com o C. E temos o Azinho, Czinho. Então, se nós fizermos a representação do diagrama de Hasse dessa relação, seria como se nós tivéssemos aqui um A, um B e um C. Beleza? E aí traça o segmento, né, indicando que o A está relacionado com o B está relacionado com C, mas aí o A está com C também, que vale a transitiva, né, a ideia da relação de ordem aí. Então, gente, considerou esse conjuntinho B como sendo um subconjunto do A. E aí, como nós queremos o limitante superior para esse B, pensa comigo, para esse conjunto, né, se nós pensarmos A, B, C, se nós olharmos acima do B, quem que tá? Vai estar o C, beleza? Aí quem está relacionado com ele? Está o B e o C, porque nós temos o BB e temos o BC, beleza? Então, por isso que BC representa o limitante superior para esse conjunto. Da mesma forma, se vocês observarem o diagrama, vocês vão ver que nós temos lá A, B, C. Aí abaixo do B, a gente tem um Azinho relacionado com ele, olha, a gente tem Azinho, Bzinho. E nós temos também Bzinho, Bzinho. Então, por isso que AB representa o conjunto com os limitantes inferiores para o conjunto B, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha, pensem a respeito, façam essa representação do diagrama de Hasse, que eu acho que ela facilita bastante para essa questão da visualização. E, se necessário, a gente conversa um pouquinho também a respeito desse exemplo depois, tá bom? Bem mais uma propriedade, na verdade, um resultado muito importante envolvendo esses limitantes, tá? Que aí vem através de um teorema. Sejam B1 e B2 subconjuntos de um conjunto ordenado A, tais que B1 é subconjunto de B2. Então, o que nós vamos provar? Nós vamos provar que o limitante superior para B2 é subconjunto do limitante superior para B1. E nós vamos mostrar também que o limitante inferior para B2 é subconjunto do limitante inferior para B1. Beleza? Aqui o teorema, como nós fazemos em todas essas videoaulas, né? Eu estou enunciando ele aqui, mas aí eu peço para que vocês pensem um pouquinho a respeito da definição que já foi apresentada, e aí lá na nossa aula online nós vamos demonstrar esse teorema aqui. Mas pensem um pouquinho a respeito, tá bom? Bom, mais uma definição. Seja A um conjunto ordenado, segundo a relação menor ou igual, e B um subconjunto de A. Então, igual nós fizemos para o limitante superior e limitante inferior. Esse B, subconjunto não vazio, né, mais uma vez, então, igual que já foi apresentado. Nós vamos dizer que E, esse E maiúsculo, é um elemento maximal de A se x é igual a E sempre que E é menor ou igual a x. Se x é igual a E sempre que x menor ou igual a E, então esse elemento vai ser chamado de elemento minimal de A. Denotaremos os conjuntos dos elementos maximais e minimais por Emax A e Emin A, respectivamente. Então, a partir desse conceito de elementos maximais e elementos minimais, é o que vem uma outra definição importante, que é a ideia de máximo e mínimo. Tá? Então, aqui a gente falou em elemento minimal e elemento maximal, guardem bem isso aqui, ó, conjuntos dos elementos minimais e maximais, beleza? Agora, olha a questão do mínimo e do máximo. Se para todo x em B, nós tivermos que x é menor ou igual a m, então esse m pertencente a B é um máximo de B. E nós vamos dizer que esse m aqui está um m minúsculo, né, pertencente a B, só para diferenciar do m maiúsculo de máximo, ele é um mínimo de B se para todo x em B nós tivermos que esse m é menor ou igual a x. Tá? Então, lembrando que esse menor ou igual aí é a relação que está estabelecida nessa relação de ordem, por isso esse sinalzinho mais tortinho aí, né? Diferente do que a gente está acostumado com aquele menor ou igual usual, tá bom? Então, aqui, elemento maximal, elemento minimal, né? Tem um conjunto desses elementos, e aí nós temos a ideia de máximo e mínimo. E baseado nessa ideia, vem uma diferença que é importante de ser destacada aqui, porque lá no começo eu falei para vocês sobre limitante superior e limitante inferior, aí de repente aparece uma ideia de máximo e mínimo, mas espera aí, a pergunta que pode surgir naturalmente é,
Mas qual que é a diferença entre máximo e elemento superior, limitante superior, e mínimo e limitante inferior? Vamos ver o que fala essa observação aqui. A diferença que se observa entre um elemento que é máximo e outro que é limitante superior é que para um elemento ser máximo, ele deverá pertencer ao conjunto B. Por definição, se M é máximo, então ele é limitante superior. E se M é mínimo, então ele é limitante inferior. Uma coisa importante de ser destacada, e que vai ser utilizado depois também em algumas demonstrações, é que todo elemento do limitante superior para B interseção com B vai ser o máximo, e todo elemento do limitante inferior para B interseção com B é um mínimo. Tá bom? Tem um teorema importante também, e esse aqui é o que caracteriza a ideia do mínimo e do máximo ser únicos, né? A questão da unicidade. Então, se B é um subconjunto de um conjunto ordenado, dado por essa notação A menor ou igual, e existe um máximo ou mínimo de B, então ele é único, tá bom? Então, vamos pensar. Tem lá um B, que é um subconjunto de um conjunto ordenado A, mediante essa relação menor ou igual, e além disso, nós sabemos que existe um máximo ou um mínimo. Bom, então se B é subconjunto de um conjunto ordenado e existe um máximo ou mínimo, nós vamos provar que esse máximo ou mínimo, ele é único, tá? Então o máximo é único e o mínimo é único, beleza? Então a gente vai provar juntos também. Tem mais duas definições muito importantes aqui, que são as definições de supremo e ínfimo, tá? Seja A um conjunto ordenado segundo a relação menor ou igual e B um subconjunto de A, um subconjunto não vazio, igual que já foi mencionado anteriormente, não tem diferença. Chamamos de supremo de B, cuja notação é essa aqui, ó, sup de B, o mínimo do conjunto dos limitantes superiores de B, caso exista. Ou seja, aqui, para chegar na definição de supremo e ínfimo, nós vamos precisar da ideia de limitantes superior e inferior e a ideia de máximo e mínimo. Meio que une as coisas aqui para chegar nessa definição. Então, o supremo de B, ele é dado por quem? Pelo mínimo do limitante superior para B. Tá bom? Outra definição. Mais uma vez, um conjunto A, né, um conjunto ordenado, segundo a relação menor ou igual, B um subconjunto de A, não vazio. O que é o ínfimo? Chamamos ínfimo de B, cuja notação é inf-B, o máximo do conjunto dos limitantes inferiores de B, caso exista. Ou seja, olha qual é a notação que a gente usa. O ínfimo de B é igual ao máximo do limitante inferior para B. Beleza? Então, vocês viram que aqui, ó, uniu máximo, limitante inferior. No caso do supremo, é o que está aqui, ó, mínimo com limitante superior. Então, é importante que vocês guardem bem essas definições aí, tá? E aí, vem um exemplo, né? Nesse exemplo, a gente vai meio que unir todas essas informações que foram apresentadas aqui. Nos conjuntos a seguir, encontre os limitantes superiores, inferiores, o máximo, o mínimo, o supremo e o ínfimo. Então, nós temos no item A, o conjunto A, conjunto dos naturais, e o conjunto B, dos números pares. Tá? Então, nós estamos trabalhando aqui, lembrando mais uma vez, a gente está considerando um conjunto A, né? Conjunto ordenado, segunda relação menor ou igual, e B um subconjunto de A. Então, A natural, B números pares, é um subconjunto dos naturais. Beleza, atende. Aí agora o que a gente pode fazer? A gente pode aplicar as definições que nós já estudamos sobre os limitantes superiores e inferiores, máximo, mínimo, supremo e ínfimo, para identificar para cada um desses casos aqui, quem que seria cada uma dessas coisas, tá? E além disso, nós temos também no item B o conjunto dos inteiros, no conjunto A, e o conjunto B, dado por x pertencente aos inteiros, tal que x menor que 3. Então, veja bem, tem um conjunto A e tem um B, que é um subconjunto do A. Aí, como que a gente vai identificar esses limitantes? Tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos resolver conjuntos aqui.
Então, vamos lá fazer o seguinte. Vou abrir a mesa digitalizadora aqui e vamos resolver um desses junto, tá? Então, vamos pensar qualquer um deles, né? A gente faz um aqui agora e depois a gente faz um na nossa aula online, tá? Vamos pensar um exemplo aqui, ó. Considera comigo um conjunto A dado pelos números inteiros, tá? Só vou mudar aqui a forma, né, para ficar melhor a escrita. Então, conjunto A, conjunto dos inteiros, e nós vamos pensar no conjunto B, um subconjunto desse A dado por x pertencente aos inteiros, tal que x menor que 3. Beleza, então pediu para encontrar todas aquelas coisas lá, né? Bom, nesse conjunto B, se nós fôssemos representar esse conjunto B aqui, ó, através de uma retinha, né? Lógico que aqui não ficou tão reto, porque está falando que nós temos x pertencente aos inteiros, tal que x menor que 3. Então, quer dizer, o máximo que ele vai chegar aqui é no 2, né? Então, a gente está pegando inteiros menores que 3. Beleza? Bom, para nós identificarmos o limitante superior para B em relação a A, o que nós temos que pensar? Aí nós vamos ter que pensar lá na definição, né? Na definição do limitante superior. Definição do limitante superior, ela fala que dizemos que um L maiúsculo pertencente a A, então veja bem, esse conjunto ele vai ser lá do conjunto A, esse limitante, né? É um limitante superior para B se para todo x em B nós tivermos x menor ou igual a esse L. Bom, então nesse caso, nós queremos elementos do conjunto A, né, tal que esteja relacionado com esse B. Bom, mas aí o que a gente pode perceber é que pertencente aos inteiros acima do 2 vai ser que vai estar a partir do 2 até infinito, beleza? Que a gente está trabalhando aqui com a questão dos números inteiros. Então, como que nós podemos representar esse limitante superior? Esse limitante superior, ele pode ser representado como x pertencente ao conjunto dos inteiros, tal que x é maior ou igual a 2. Então, são todos os inteiros maiores ou iguais a 2. Beleza? A gente está pegando elementos do conjunto A, tal que atenda a propriedade lá, a definição de limitante superior, tá? Ou também, uma outra forma da gente denotar isso aqui, ó, seria fechado no 2 aqui, até o infinito aqui, tá? Então, esse é o limitante superior. Bom, aí limitante inferior, gente, que seria um outro ponto importante que o problema pede, o limitante inferior para B. Só que aí, pensa comigo, nós vamos pegar elementos do conjunto A, né? Se a gente pegar a definição para limitante inferior, ela fala que um L minúsculo pertencente a A é um limitante inferior para B, se para todo x pertencente a B a gente tiver esse L minúsculo menor ou igual a x, tá? Só que aí, então, nós sabemos que esse limitante inferior, ele vai ser um L, né? Um L minúsculo pertencente a A, ou seja, pertencente aos inteiros. Bom, só que nesse caso, o que a gente pode perceber é que esse conjunto B, ó, ele está definido aqui, ó, de menos infinito até 2. Então, quer dizer, não tem uma limitação inferior. Ou seja, quando nós falamos do limitante inferior nesse caso, o conjunto, ele é vazio. Por quê? Porque aqui está indo para menos infinito. Vocês concordam? Né? Aí um outro ponto que é solicitado aqui. Outro ponto que pede é quem é o máximo e quem é o mínimo, né? Bom, nesse caso aqui, vocês podem perceber que está vindo para menos infinito. Então, quer dizer, o B, ele não possui o quê? Não possui mínimo. E o máximo? O máximo é quem? O máximo está aqui, ó. O máximo é o 2.
beleza? Então, quem que é o elemento máximo? O elemento máximo é o nosso 2, tá? E outra coisa que pede também é o supremo de B. Mas o que nós vimos sobre o supremo, né? Nós vimos, por definição, que o supremo, ele representa o quê? Ele representa o mínimo do limitante superior. Bom, mas se o limitante superior está aqui, ó, inteiros tal que x maior ou igual a 2. Qual que é o mínimo desse conjunto? O mínimo desse conjunto é o 2. Ou seja, quem que é o supremo? O supremo aqui, ó, vamos melhorar um pouquinho aqui, ó. Aqui é o supremo de B, né? Então, o supremo é o 2. E aí a pergunta que vem agora, quem que vai ser o ínfimo? Bom, da mesma forma que o supremo, o ínfimo tem uma definiçãozinha para ele. A definiçãozinha do ínfimo, ela fala que é o máximo do limitante inferior. Mas espera aí, se o limitante inferior é igual a vazio, tem ínfimo? Não existe, né? Por quê? Porque não possui mínimo. Então, quer dizer, não existe. Por quê? Porque qual que é a definição do ínfimo? A definição do ínfimo, ela fala que é o máximo do limitante inferior. Mas se o limitante inferior é vazio, né? Então quer dizer que não existe o ínfimo. Tranquilo, gente? Então, essa foi mais ou menos uma ideia aqui de um exemplo, né, que eu quis compartilhar com vocês. E aí, vamos voltar aqui para a nossa aula, né? Então, baseado nessas informações, é lógico que depois nós vamos voltar e nós vamos trabalhar um pouquinho mais a respeito dessas coisas, nós vamos fazer mais exemplos, né? Deixa eu ligar a câmera aqui de novo, que eu costumo desligar, porque quando eu estou usando a mesa, vocês já viram que eu começo a escrever meio que tortinho aqui, as caretas ficam uma beleza. Então, vamos lá. Vamos visualizar aqui. Beleza, então tá aqui o exemplo, nós fizemos o item B. O item A, então, fica como uma sugestãozinha para vocês. E aí vem o princípio da boa ordenação. No conjunto dos números naturais n, com a ordem usual menor ou igual, todo subconjunto não vazio possui mínimo. Essa propriedade ela é conhecida como princípio do menor número natural ou princípio da boa ordem. Por outro lado, isso não é verdadeiro para o conjunto dos inteiros. Assim, nós não temos garantia de que isso ocorre para todo subconjunto com uma ordem dada. Bom, e aí isso nos leva à seguinte definição. A definição fala assim, ó, um conjunto A, ele é bem ordenado se for um conjunto ordenado A, menor ou igual, essa relação estabelecida, e todo subconjunto não vazio de A possui mínimo. Nesse caso, essa ordem é denominada boa ordem sobre A. E aí vem uma proposição para nós provarmos, né? A gente vai provar junto lá na nossa aula online. O que essa proposição diz? Que todo conjunto bem ordenado, ele é totalmente ordenado. Nossa, e aí, como que nós vamos provar isso? Vamos pensar um pouquinho a respeito? Bom, então, gente, como eu havia mencionado, sobre o princípio da ordenação, eu procurei da melhor maneira possível. Caso não tenha ficado claro ainda, eu peço que vocês me avisem, a gente vai discutir, a gente vai conversar bastante lá na nossa aula online. Mas aí eu falei um pouco sobre os elementos importantes do conjunto ordenado, né? Limitante superior, inferior, elemento maximal, minimal, máximo, mínimo, supremo, ínfimo. Fiz um exemplo, né? Dei uma explicadinha em termos de um outro exemplo lá, né? Que acabou que eu não fiz o diagraminha de Hasse, mas deixei entender aí para vocês tentarem fazer o diagrama. E nós fizemos um exemplo, né? E agora fechamos com esse princípio da boa ordem, princípio da boa ordenação, e ficou essa proposição para nós provarmos, tá? Tem também 2 teoremas lá dos elementos do conjunto ordenado, que nós vamos fazer tudo juntos lá na nossa aula online, tá bom? Então é isso, eu vou parar por aqui, que tem a parte dos conjuntos enumeráveis,
Mas aí vamos gravar um outro vídeo, que aí fica melhor, que não fica um vídeo muito extenso, tá bom? Então, mais uma vez, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês, né? Agradecer pela participação de vocês nas nossas aulas, pelo contato que vocês estão tendo, dizer mais uma vez que, olha, já passou, né, desse retorno das aulas presenciais, já se passou mais de um mês, mas desde o início da pandemia, né, que nós estamos nesse processo de construção, nesse processo de análise, nesse processo de preparação, já se passaram aí 6 meses, então é um bom tempo. Lógico, estou com muita saudade de todos e, assim, é algo que realmente faz muita falta, esse contato mais próximo, né? Mas eu tenho certeza que tudo isso vai passar e nós estaremos juntos novamente, tá bom? Então eu deixo aqui mais uma vez meus agradecimentos, um grande abraço para todos vocês, tem um monte de passarinho cantando aqui em cima, tá uma maravilha, e é isso aí. Muito obrigado e até a próxima, um grande abraço para vocês.